15 de março, crash na Europa, acabou por arrastar o Standard and Poor's, apesar de eu continuar a achar que as coisas estão a ser, digamos, extrapoladas e está a haver a tal questão do medo. Não deixa de ser um facto que as financeiras estão a afundar e como vocês sabem, o Standard Poor's ou os índices não sobem se as financeiras não subirem. Neste momento, nos Estados Unidos, as tecnológicas estão bem, para já, mas a grande questão é o que é que se passa com o sistema financeiro. O que é que se passa com esta questão das obrigações estarem a subir e os bancos estarem a ter problemas de liquidez? Hoje o tema foi o Credit Suisse. Para quem não se recorda, o ano passado, 2022, finais de 2021 também, foi quando começou o tema da Archegos, que era basicamente um fundo que eu creio que ainda agora há pouco tempo eu falei sobre isso, em que basicamente aquilo que fazia era chegava ao pé de um banco, fazia um investimento em ações, fosse no que fosse, e apresentava como colateral sempre a mesma coisa. Ou seja, basicamente diziam: "Eu tenho 100 milhões de dólares nesta conta, este é o meu colateral." Depois iam ao banco seguinte e apresentavam os mesmos 100 milhões. E a banca aceitava. Tão simples quanto isso. Um, Credit Suisse foi aquele que mais apanhou. Tanto apanhou que, quer dizer, o seu valor quase que desapareceu. A realidade é essa. Mas, devido ao Silicon Valley Bank, a Europa hoje acordou a lembrar-se que, espera aí, nós temos um crédito suíço. E o que é que despolutou isto? Um fundo árabe que basicamente já quase que atingiu os 10%, disse que não tinha interesse nenhum em aumentar essa posição para não ter que ser uma posição qualificada, e disse que não ia colocar mais dinheiro. Isto significa o quê? Significa que está com um problema de liquidez? Não, mas a realidade é que deixou os mercados em pânico. A Europa toda teve um crash brutal, brutal mesmo. E os Estados Unidos, as coisas simplesmente continuam, não é? Mas, olhando para as nossas cotadas, aquela que mais caiu, sem sombra de dúvidas, 9%, BCP, extremamente volátil. Eu creio que de manhã ainda cheguei, amanhã não, após a abertura dos Estados Unidos, ainda fez um bounce até aos 7%, mas simplesmente não aguentou. E a outra foi, sem dúvida, a Galp. Petróleo afundou. Petróleo é um sinal de que provavelmente as coisas vão começar a desacelerar. Ou seja, se vocês bem se lembram, e o Luís tem trazido, aliás, peço desculpa, o Filipe tem trazido isso muito ao de cima, o tema agora em breve poderá ser a questão da deflação. A inflação nos Estados Unidos caiu de certa forma, não tanto quanto se esperava, mas caiu. Hoje o preço dos produtores, como vamos ver, também caiu. Apesar de ter caído, teve um dado que foi negativo, que foi as vendas do retalho, que estão a desacelerar. Isto significa o quê? Significa que primeiro passo da nossa história toda foi a imprensa falar sobre inflação que está elevada demais, certo? Já se gastou esse tema, aos poucos as coisas vão começar a reduzir-se, mais rápido, menos rápido, é irrelevante. Depois vai-se começar a falar do crescimento. O crescimento tem estado a reduzir de sobremaneira, muitas, especialmente as empresas, não é? Já têm demonstrado isso, com o que é que os earnings têm reduzido, apesar de apresentarem lucros, esses lucros, normalmente a métrica que se usa é o earnings per share, o lucro por ação, tem estado a baixar. Mais numas do que noutras, outras baixaram inicialmente, agora estão a estabilizar, mas é isso que está de certa forma a acontecer. Depois vai-se começar a falar do desemprego estar a aumentar. Nos Estados Unidos já deu um aumentozinho, mas nada de especial. É algo que vamos ter que acompanhar, porque o desemprego
desemprego com taxas de crescimento baixas e inflação elevada, não se esqueçam, a inflação pode estar a baixar, mas ela mantém-se elevada. Ontem falámos, foi ontem ou anteontem, quando saíram os dados da inflação nos Estados Unidos, excluindo a energia e a alimentação, né? Tínhamos 4,8, salvo erro. Se incluirmos a energia e a alimentação, são 6, porque dava 0,5 vezes 12 e aqui dava 0,4. A grande questão é, a inflação continua elevada. Portanto, agora que estamos com estes 3, praticamente na Europa ainda não temos, ou pelo menos nem na Europa nem nos Estados Unidos temos o desemprego com força, vamos começar a falar de estagflação. E depois da estagflação vem a recessão. Para já, falta a tal estagflação e a recessão. A recessão está a começar a aparecer aos pouquinhos, vai demorar a sentir-se, de certa forma. Dizem que normalmente é 6 meses após a receita estar cozinhada, como diz o outro. Vamos ver. 2023 vai ser um ano interessante. Muitos apontam como junho, o mês em que se termina o fundo, pelo menos na economia americana. De resto, cuidado com Galps, cuidado com BCPs, cuidado com a maior parte das cotadas, porque CTTs, 5% de queda, Mota-Engil, 6%. Aquelas que mais subiram são aquelas que estão a cair mais. As que menos caíram, ou as que mais caíram, só estão a cair menos, mas mesmo assim com movimentos importantes. A Altri terminou positiva, não sei se apresentou resultados ou qual foi o motivo, enquanto a Navigator caiu 2,5%. Tudo o resto caiu, umas mais do que outras. A EDP renováveis ou as elétricas chegaram a estar positivas, acabaram negativas. É a volatilidade que temos hoje, por isso é que eu digo, neste momento não entrem longos. Entrar longo é pedir para ficar daqui a uma semana 30% negativos só porque sim, ou se entraram a semana passada já estão 30% negativos, entre aspas, né? A grande questão é respeitem os pivôs, respeitem os suportes e as resistências e vão-se dar bem. Como é óbvio, más entradas vão originar resultados negativos, mas a parte boa de vocês gerirem as más entradas é que vão começar a aprender a fazer melhores entradas. Estados Unidos neste momento está extremamente volátil, mas continua parado, ou seja, amanhã vamos ter OPEX, vamos ter uma grande inspiração de options, pelo que já abrimos com gap down, eles trariam isto para baixo, não tenham dúvidas, esse seria o objetivo. O grande problema é que o gap down foi muito forte. A Europa, sem dúvida, que trouxe tudo para baixo. Setores em destaque, banca, energia, indústria, tudo em queda. As defensivas, nomeadamente consumer defensive, a saúde, utilities, estão a cair menos, algumas estão a subir, mas não é assim nada de estimulante, digamos, a dizer as coisas vão ficar extremamente bullish. Simplesmente aquilo que se está a ver é, tal e qual como ontem, ou tem vindo a acontecer nos últimos dias, o capital das de crescimento está a ser transferido para aquelas que crescem, mas são mais sólidas, nomeadamente Googles, Metas, Microsofts e afins. Mas isso também não significa que o mercado não vá cair ou que estas não vão cair. Simplesmente, neste momento, está a haver uma transferência de fundos e essa transferência de fundos está a segurá-las. De resto, a grande questão é o que é que vai acontecer nos próximos dias. Nós todos estamos à espera que a OPEX venha limpar este sentimento de puts, mas a realidade é que uma semana após a OPEX, ou seja, 24, as coisas continuam com bastante putos, né? Vamos lá ver, 17, ou seja, sexta-feira, grande expiração, são 5 milhões de options a expirar, ou seja, continuamos com a mesma baliza, os tais 3.800 e os 3.900, nós chegámos a estar aqui acima,
não sei o que é que vai acontecer, não sei se amanhã sai uma notícia extremamente positiva a dizer: "Ei, parem com essa treta porque a banca está bem". Não se esqueçam, a principal banca, apesar das ações caírem, a principal banca tem beneficiado com este pânico. Porquê? Porque andaram a comprar ativos extremamente baratos. O SVB, por exemplo, foi vendido no Reino Unido por uma libra. ah, e as contas não estavam más, só tinham um problema de liquidez. Mas, indiretamente, também tem havido um pânico que é de sair desses bancos regionais ou bancos mais pequenos e colocar os depósitos nos bancos maiores. JP Morgan, Bank of America, todos eles têm reportado influxos, ou seja, inflows de depósitos que lhes dá a tal liquidez que basicamente provocou a queda no SVB. Para a Europa, eu honestamente não sei. Aquilo que eu vos tinha dito era que era estranho a Europa cair e vir ah, digamos, a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu a reunirem-se e dizer que não há perigo de contágio e 2 dias depois lembrarem-se, espera aí que existe um crédito suíço, mas eles nem sequer se lembraram, ou seja, foi-lhes necessário dizer pela imprensa e não pelo trabalho que eles fizeram. Agora vamos ver, contágio quer dizer, contágio é um pânico, é como um rumor, né? Há sempre contágio, dê por onde der. A grande questão é, ah, os depósitos estão assegurados? De certa forma estão. Quem é que assegura isso? Os governos. Mas espera aí, qual é o motivo desta crise toda? O motivo desta crise de pânico que existe neste momento são as obrigações. E que obrigações são estas? São títulos de dívida dos governos. Ou seja, quem assegura que não entra em pânico são aqueles que basicamente devem o dinheiro. Como é óbvio, eles devem o dinheiro, vamos supor, a 5 anos, certo? Em que vão pagar 1% e hoje em dia a taxa de juros está nos 4 ou 5 ou lá o que é. Portanto, para os governos, excelente negócio. No cômputo atual. Para quem tem estas obrigações, daqui a 5 anos ganham 1%. É só isto que isto significa. Significa que eles vão começar a comprar as obrigações de volta? Não. Eles se comprarem 1 euro, oferecem 60 cêntimos. É o que tem acontecido, é a regra normal no mercado. Portanto, os pagamentos antecipados significa o quê? Significa uma perda não do 1%, mas de quase 40% daquilo que se investiu. Como é óbvio, a maior parte dos bancos não vai fazer nada disso, só aqueles que estão mesmo aflitos. Vamos ver o que acontece. Isto para vos dizer o quê? Este é o cenário para sexta-feira, neste momento. Amanhã as coisas ainda se podem alterar. Não se esqueçam, amanhã ainda é quinta-feira. Isto é para a próxima sexta-feira, ou seja, os 3.800 continuam elevados, assim como os 3.500. Não sei se vamos lá. É a informação que nós temos. Uma baliza nos 3.780 e uma baliza nos 3.900. Uma semana após isto tudo, que é basicamente, ora, segunda, quarta, sexta? Não, sexta. Espera aí, deixa-me ver aqui no calendário. Sexta é 31. Também era só somar 7. Ou seja, final do mês de março, vocês veem que as coisas estão a começar a entrar. Ontem já tínhamos estes valores. A grande questão é, não há nada bullish deste lado. Estamos com muitas puts. Significa o quê? Significa que os mercados vão cair por causa das puts? Não. Se os mercados começarem a subir, estas puts vão ser responsáveis por isso, porque elas vão ser apertadas e vão ter que começar a fazer hedges ou com calls ou comprarem ações. Portanto, a grande questão é como é que vamos terminar o mês. O cenário continua a estar favorável aos bears, mas continua
os bulls a terem um setup para já positivo. Olhando então para o PSI, visto que já estamos com 15 minutos de vídeo, anteontem tínhamos rompido os pivôs, ontem fizemos o bounce, fomos até à moving average, chegámos à resistência e hoje houve um flush. Este flush permitiu-vos gerir, porquê? Porque basicamente abriu, foi até à moving average simples e começou a vir para baixo. E permite gerir porquê? Porque não há um gap down e vem por aí abaixo, em que vocês ficam à espera que feche a gap. Perdemos um suporte extremamente importante, fechamos abaixo da moving average. Isto significa que amanhã as coisas até podem originar um bounce. Aquilo que eu vos digo é isto: tratem as coisas como se fossem um bounce. Tão simples quanto isso. Tudo, hoje em dia, que seja movimentos de subida, tem que ser tratado como bounces. Não pode ser tratado como, agora vai ficar bullish, vou entrar e vou ficar longo. Esqueçam o termo longo. Não existe mais termo longo aqui entre nós. Neste canal, aquilo que nós fazemos são análises técnicas baseadas na visão diária e na visão horária. Horária é de mais curto prazo, nem sequer é para o próprio dia, mas é para swings de 2, 3, 4 dias no máximo. Não é para fazermos entradas e dizer, estabilizou aqui e vou entrar longo, porque até subiu um bocadinho. Não, não rompeu nada, não passou moving average, não nos deu sinal nenhum bullish. Portanto, atentos. Para já a tendência é completamente de descida, completamente. Vão haver bounces. Os bounces podem ser bons, como aqui, sem dúvida. Nós costumamos usar a ferramenta, né, de colocar a Fibonacci, ver onde é que ela vai calhar e depois acompanhar. A Fibonacci é só para nos dar tipo um target. O preço é que nos diz aquilo que vai acontecer. E porquê é que o preço nos diz aquilo que vai acontecer? Porque quando começamos a perder pivôs e zonas importantes, principalmente o pivô e a moving average, perdemos-la, adeus. Adeus. Vejam quer dizer, às 8 da manhã abriu, subiu e veio por aí abaixo e nunca parou, nunca. A única paragem que fez foi às 11. Para quê? Para aliviar e voltar a fazer mais quedas. Depois abre o mercado nos Estados Unidos, subimos um bocadinho e simplesmente continua a limpar. Portanto, vamos estar atentos. Vamos ter bounces, sem dúvida. Eu acredito que sim. O PSI é fácil de perceber que os 5.880 é uma zona onde encontrará resistência. Nós tínhamos dito que não iria perder este suporte à primeira, não perdeu à primeira, perdeu à segunda. Agora, o ponto em que estamos é, basicamente, estamos a uma distância de, primeiro temos esta zona toda de suporte, mas estamos a uma distância de 1,69 até à outra zona de suporte extremamente importante e estamos a 1,2 da zona de resistência. Portanto, compensa entrar aqui? Não, não compensa. Mesmo que haja um bounce amanhã, mesmo que amanhã haja um bounce, sexta-feira venha para aqui e vocês digam, então podia ter ganho mais 1,2%. Eu não ponho isso em causa. É preferível entrar aqui quando houver um sinal de que as coisas realmente estão bullish. E BEX é a mesma coisa. Perdeu a zona importante que nós tínhamos delimitado a 1 hora ontem, perdeu essa zona e basicamente foi mais um flush, não é? Está a estabilizar, esta estabilização pode levar a isto, ou seja, distribuição, acumulação, ninguém sabe. Aquilo que sabemos é que os desenhos são exatamente iguais, não é? PSI, 1 hora fez exatamente a mesma coisa, o CAC praticamente a mesma coisa, o DAX praticamente a mesma coisa. Portanto, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. A realidade é que as leituras não estão fáceis. Não tão fáceis porque olhamos aqui para o DAX, tínhamos esta linha que basicamente vem destes dois mínimos, não serviu de suporte, veio diretamente à moving average a 100, mas o suporte de preço começa aqui nos 14.573 e vem até aqui aos 14.334. Ora, isto é uma queda exatamente igual à de hoje, não é? Exatamente, salvo seja. Daqui até aqui são basicamente 2,39, aquilo que caiu hoje foi 3, não é? Portanto, não é o mesmo tipo de queda, mas a realidade é, atenção às moving averages, é natural haver aqui um bounce, vai encontrar aqui resistência provavelmente,
para já tratem isso. Não deixem de fazer entradas, mas façam-nas conscientes daquilo que pode acontecer. Standard Poor's, basicamente hoje aquilo que fez foi fechar a gap que tinha, né, de ontem. Agora temos uma gap acima. No entanto, apesar de estarmos a fazer um martelo, apesar de, quer dizer, ainda faltam umas horas até isto terminar, notem a zona de suporte, notem o pivô, notem a tendência. Ela está a descer, estamos na zona de suporte. Zonas de suporte costumam enfraquecer, é óbvio, quanto mais tempo lá passarmos. Amanhã, em termos calendários, esqueci-me de mostrar isso, vamos ter aqui alguns dados que acabam por ser importantes. Pedidos iniciais de subsídio de desemprego estão à espera que haja um decréscimo. Acompanhem as notícias da imprensa. A nacional tem o problema de ser tudo tardio, né? Mas procurem informar-se, procurem partilhar informação para perceber o que é que pode estar aqui a acontecer, o que é que poderá acontecer nos próximos dias, porque Standard Poor's está a cair bastante, as QQQs não, ou seja, as tecnológicas não estão a cair tanto. Por que será? Um dos temas que podemos trazer para cima da mesa é o seguinte: as tecnológicas nos últimos meses têm andado a dispensar pessoas. Uma das que tem mais beneficiado com isso é a Meta, né? Beneficiado, entre aspas, porque não demora muito, ficam sem ninguém. Mas a questão é, despediram cerca de 20% da força mão de obra, o mesmo. E parece que vão fazer agora em abril outro flush. Enfim, a questão é, isto aconteceu com todas as de crescimento e etc. As industriais, não. As dos serviços, não, porque os serviços têm estado com a inflação a subir, né? Aquelas que as coisas vêm com mais atraso, assim como o lazer. Mas agricultura não tem havido despedimentos nas partes das mais industriais. Porquê? Porque, apesar de tudo, eles não têm visto grandes quebras. Porquê? Porque antes havia uma falta, né? Lembra-se da história dos automóveis. Havia falta de chips. Então e agora? Agora há falta de chips? Honestamente, não. Aquilo que existe são os chips mais caros, toda a gente quer os chips. Mas falta de chips per se não existe. Claro, o setor automóvel posso dizer que se está a transformar e que cada vez irá consumir mais chips, o que quer dizer que acaba por influenciar essa pressão. Mas a realidade é, a maior parte da indústria não tem tido problemas nenhuns. Será que começa com esses problemas em breve? Potencialmente. Tenham isso em causa, em conta. Muitas das grandes, seja tecnológicas, sejam as financeiras e afins, têm acabado nos Estados Unidos com o trabalhar a partir de casa. Porquê? Para depois começarem a fazer as avaliações com com um maior grau de precisão e começarem a dispensar, ter motivos para dispensar pessoas e dizer não, não é por causa da crise, foi um underperformance, né? Não se esqueçam que é muito complicado acompanhar a produtividade das pessoas em casa. Aquilo que sabemos é que à partida somos mais improdutivos em casa do que num ambiente de trabalho. É a mesma coisa que irmos fazer exercício físico sozinhos. Se tivermos alguém ao nosso lado a puxar por nós, né, porque é nosso concorrente, nós acabamos, mesmo que não seja nosso concorrente, é o nosso colega e nós simplesmente queremos bater a performance dele, acabamos por dar mais de nós. Vamos ter isto muito, muito, muito próximo daquilo que é a especulação, ou seja, todos nós podemos argumentar. Eu acredito que as tecnológicas têm estado a aguentar-se devido a isso. Eu continuo a achar que isto é tudo pânico sem grande lógica. A lógica tem, mas sem grande fundamento. Mas a grande questão é esta. Às vezes olham para, até mesmo aqui para a questão da meta, né? Até aos 200, isto vai ser tudo resistência. Isto é extremamente difícil de gerir. Eu saí na sexta-feira aqui, podia ter voltado a entrar, não entrei, perdi este voo, mas nada me dizia que ia haver este voo, né? Se formos a olhar, queria ver se apanhava, não é a Nvidia, mas a Tesla, por exemplo. A Tesla, a saída de sexta-feira seria exatamente igual. Certo? Portanto,
há alturas que nós nos protegemos e as coisas não correm assim tão bem. Porquê? Porque, poderias ter saído aqui. Aquilo que eu vos digo é que eu nunca sairia aqui. Eu nunca sairia aqui, né? Eu nunca sairia aqui. É o que o meu trajeto tem demonstrado. Elas, quando fazem um bounce, nós ficamos presos. Porquê? Porque estamos extremamente negativos, porque não estamos a entrar no curto prazo e basicamente não iria fazer a venda aqui. Iria fazer aonde? Neste mínimo. Ou seja, se eu sair na sexta e na segunda fez este mínimo e eu não quis entrar. Ah, a realidade é que eu agora iria sair no mínimo da segunda-feira, ou seja, cada vez mais baixo, né? De 174 para os 164. Como é óbvio, isto não é ciência exata, é só uma questão de vocês tentarem perceber aquilo que pode acontecer. Não é garantido. Nós, mesmo na Tesla, hoje está a fazer uma inside bar, está a cair, já teve aqui 3% ou mais, pode vir fechar a gap totalmente. As coisas continuam estáveis. Porquê? Porque estamos a fazer um máximo mais baixo, mas para já estamos a fazer mínimos mais elevados que o mínimo anterior. E as inversões acontecem nestas alturas, né? Quando nós fazemos um mínimo mais elevado que o anterior e rompemos este máximo. Aquilo que eu vos digo é assim: esperem por aqui. Não vale a pena entrar neste momento sem ter uma definição clara daquilo que a ação quer fazer. Vamos avançar. A VIX está alta, não bateu o máximo de ontem ou anteontem. É expectável que venha aqui para estas zonas. Por norma é isso que acontece. Nós podemos procurar movimentos semelhantes, né, em que ela sobe, cai, sobe, mas aquilo que se espera é que venha aqui para cima, mas depois não veio. Portanto, para já, aquilo que nós temos de informação relevante é o quê? É que estamos com muita volatilidade, coisa que é estranha, né? Nós, aquilo que mais temos tido é volatilidade, mas esta é uma zona de resistência e até agora não fechou lá. Enquanto não fechar aqui acima dos 28,57, não vamos olhar aqui para cima, ou até mesmo para estes pivôs. Enquanto não fechar aqui, a tendência diária é, estamos a fazer um reversal, mas temos que romper esta zona. Isto porquê? Porque se vocês forem olhar para o petróleo, era praticamente a mesma coisa, né? Petróleo bateu o máximo. Ok, vamos ver onde é que fica o mínimo mais elevado. Caiu, 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 perdeu o pivô, caiu, caiu, perdeu o pivô e aí vamos nós. Para onde? Vocês vejam no vídeo do dia de ontem, 66,30 já cá estava. Eu não coloquei estas linhas todas, nós colocámos já há bastante tempo, mas são zonas importantes. Esta é uma zona importante de defesa e por isso é que eu digo, bounces vão haver. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, porque os bounces vão acontecer, nós não sabemos é a profundidade deles. Obrigações continuam a cair, significa o quê? Significa que os mercados, e é um tema engraçado, na Europa está-se a falar que o Banco Central Europeu vai aumentar na mesma 50 pontos, porque a inflação, e mesmo nos Estados Unidos, vai aumentar 25 pontos, porque a inflação é mais importante do que tudo o resto. Não é verdade. A inflação, há duas formas de fazer. Há uma forma de a fazer baixar, que é aumentar as taxas de juros, mas há duas formas de fazer esse decréscimo: rápido ou sustentado e lento. A inflação elevada durante mais tempo é péssima? É, mas se o poder de compra está a desaparecer, aquilo que vai acontecer, ela vai neutralizar lentamente. E é isso que os dados económicos têm mostrado. Existem setores que ela está mais impregnada e que demora mais tempo, porque tem atraso, etc. Mas aquilo que é mais normal, aquilo que é mais fútil, digamos assim, tipo os carros, tem baixado de preço. Portanto, atentos. Voltarmos àquilo a que estávamos no início de fevereiro, não é? É ótimo, mas ainda não temos aquela perspectiva de juros mais baixos. À partida é isso que irá acontecer. Agora vamos ver quando é que acontece o pivô. E não se esqueçam, quando há um pivô é mau sinal. É sinal que objetivo atingido. Não se esqueçam. O que é que os bancos centrais, com o aumento das taxas de juros, querem? Querem criar uma crise. Isso nunca foi escondido. A única diferença entre ter uma crise leve e uma crise mais forte é a profundidade. No final estamos sempre em crise. Portanto, crise vai haver.
Vamos ver o que é que vai acontecer quando o Fed fizer, os bancos centrais, seja o Fed, seja o Banco Central Europeu, fizer pivô, porque as obrigações caem, as taxas de juros caem, mas a realidade é que as obrigações até vão subir em termos de valor, ah, mas a realidade é que as economias vão retrair. Bitcoin teve fortes subidas, está a fazer uma pausa, nada especial, honestamente nada especial, é o tipo de pausas comuns, não é? Andar aqui assim a fazer este martelanço, aquilo que nós queremos ver é se vier aos 23, que faça 23.800 até aos 23.300, que faça aqui zona de suporte para depois voltar lá para cima, tal qual como estava a fazer aqui e depois perdeu. É isto que se espera. Claro, se estiver bullish, ela vai simplesmente, depois desta pausa, voltar lá para cima. O setor energético está a afundar, o setor financeiro continua a afundar, ainda estamos um pouco distantes aqui do Golden Pocket, dos 168 a 165% de retracement, estamos quase lá a chegar, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. As QQQs são aquelas que estão para já mais fortes. Olhando para as nossas cotadas, Green Volt praticamente não se mexeu, continuamos abaixo da Moving Average, não estamos bullish. Porquê? Porque a tendência continua a ser de queda, estamos interessados, tal qual como estávamos ontem no movimento. Cuidado com os gap ups, porquê? Porque são vendidos. Cuidado com os gap downs, porquê? Porque por norma existe compra, pressão de compra. Agora, vamos ver esta estabilização onde é que nos vai levar. Enquanto não fecharmos acima da moving average diária, não compensa fazer entradas. É a minha opinião. Vocês podem tentar entrar a 1 hora e veem a confusão em que se estão a meter, não é? Vem à moving average a 100, cai. Vem à moving average a 100, cai. Vem à moving average a 100, cai. Faz uma base, perde tudo, volta para cima, faz estes zigue-zagues. Vocês podem achar que é pouco, mas isto aqui são quanto? É 1%, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Depois sobe, vai à moving average a 100 e estamos à espera que faça o quê? Se repetir o mesmo que fez antes, cai. Se não repetir, começa a inverter. Portanto, é nessas alturas que nós vamos ficar interessados. Neste momento, não. Neste momento as coisas estão interessantes para quem se posiciona aqui, quem tirou a moeda ao ar, mas de resto pouco mais. Quem entrou no fecho da GAP, por exemplo, mas pouco mais. Porquê? Porque chegou aqui e atingiu o target de venda. EDP Renováveis chegou a estar positiva, voltou para esta zona, esta zona de resistência, voltou a sentir problemas e acabou a ceder bastante. Eu creio que isto foi com os Estados Unidos, né? Exatamente. Porque ela estava-se a aguentar bem. Mas a grande questão é as quedas que nos trouxeram para a zona de suporte. Imprimir um martelo. Amanhã, estar atentos. O ideal é posicionarem-se, ou começar-se a posicionar quando ela fechar na visão horária acima dos 20,87 ou romper com volume. Porquê? Porque se vocês forem olhar, este foi o volume de leilão ontem, que foi baixo, extremamente baixo até. Vejam o volume que houve hoje. Nada. Isto não é volume bullish, não é? Portanto, para já, aquilo que nós temos é um range entre os 19,80 e os 20,80, é um euro, portanto é um euro que vocês têm que saber lidar. Se não conseguem lidar com esse euro de amplitude, não vale a pena entrarem, sinceramente. E o mesmo acontece aqui com a EDP. A realidade é esta. Hoje voltamos à nossa linha de tendência, rompemos este pivô, mas não rompemos o pivô mais importante. O que aconteceu? Abriu o mercado e voltamos aqui para esta zona. Portanto, elas estão interessantes, eu não ponho isso em causa, elas estão extremamente interessantes. Mas enquanto não derem o sinal, não entrem, e quando ela der o sinal, façam gestão, não fiquem longos só porque eu entrei mal, mas isto de certeza que volta para cima. Não, não há certezas neste momento. A única certeza que nós temos é que temos uma instabilidade elevada. BCP, trambolhão enorme, não há muita discussão neste momento. Ela está bearish, está em queda. Este é o BCP que nós conhecemos. Fortes subidas, fortes quedas. Enquanto ela não começar a estabilizar, não devemos olhar muito para o BCP, como é óbvio. Estes 19 cêntimos, 18,84, é uma zona de suporte. Ela vem até aqui este pivô, mas quando furamos este pivô, que era a vela mais importante,
não é? Daqui desta zona, deixem aberto que ainda vamos descer um pouco mais. Aliás, se vocês quiserem ver, Bank of America é aquele que tem beneficiado com os ganhos digamos, da queda dos bancos regionais, que foram dois, né? Mas o flush continuou, certo? Nós podemos acumular daqui foram 6, daqui até aqui foram mais 9. Portanto, a deixá-las estabilizar, neste momento está a tentar estabilizar, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu estou curioso, confesso, não estou numa de eu vou entrar, porque aquilo que eu vos digo, e é isto que eu acho que o vídeo está a ficar longo, mas eu acho que vocês têm que ter muita atenção. Gap ups na resistência, extremamente cuidado. Gap ups, abrir aqui, que tem aqui algum suporte, é o mesmo cuidado. É exatamente o mesmo cuidado. Porquê? Porque muita gente estava aqui presa e vai vender. Muita gente comprou aqui e diz: Ó, mal chega aqui eu vendo. Ou seja, existe uma pressão enorme para as coisas caírem. Teve o dia todo a fazer aquilo que se chama uma bull flag na descida, né? Que é uma bear flag invertida, mas depois hoje abriu devido à Europa. Eu acredito que isto fosse para subir, para voltar para aqui, mas devido à Europa abriu com quedas e tem estado aqui muito quietinha. A maior parte das cotadas estão assim. Isto para falar do quê? BCP caiu, fez o bounce com a abertura dos Estados Unidos, veio até à resistência e caiu novamente. O que é que poderá acontecer nos próximos dias? Ponto 1. Andarmos a balizar aqui. Ponto 2. Continuamos a descer em direção aos 17,50. Porquê 17,50? Vamos meter aqui na visão semanal e vamos ver. Já perdemos a zona dos 19,88, que era extremamente importante, e furámos lá a primeira. Estamos a aproximar-nos de uma outra zona defensiva, mas 17,50 é a zona importante. É a zona onde, ok, se ela vier aqui começar a dar aquela estabilizaçãozinha, interessem-se. Interessem-se. Agora, andando por aqui, não pensem que voltamos lá para cima. Isso acabou. Se ela vier aqui, aquilo que nós vamos começar a olhar, porque vai ter suporte na Moving Average e afins, é olhar para aqui. Neste momento, estamos sobre a Moving Average semanal a 200. Furamos isto à primeira? Por norma, não. Primeiro, vejam aos anos que, não é? Aos anos que o BCP apanhou uma moving average a 200, aos anos. É terrível, mas a questão é, por norma, não furamos à primeira. Por norma, temos bounces. Agora, esses bounces, tal como aconteceu aqui, né? Esse bounce pode ser subir e depois continuar a fazer flush. Portanto, estejam atentos àquilo que acontece no BCP, mas não estejam crentes no sentido que, ok, as coisas agora é sempre a subir e eu vou ganhar 10%. É uma possibilidade. Eu olharia para essa possibilidade aqui assim, não neste momento. Neste momento ela teve uma grande queda e vai precisar de tempo para estabilizar. É isto que eu vos digo, não consigo aconselhar outra coisa a não ser calma, paciência, e quem está dentro é o oposto. Eu não vos aconselho nem calma nem paciência. Aquilo que eu vos aconselho é vão-se protegendo. Se virem um bounce, tratem como se estivessem a perder zero. E basicamente aquilo que tiverem a ganhar no dia é o vosso ganho. E depois façam a gestão tendo isso em conta. Se tiverem muitas cotadas, reduzem a quantidade das cotadas que têm para gerirem cada vez menos. Galp, o flush hoje foi brutal. Ontem fez uma paragem interessante, fechou a gap, perdeu o pivô e vejam o flush. O petróleo, não se esqueçam, o petróleo fez exatamente a mesma vela. Isto significa o quê? Significa que a principal, o principal artigo de venda, digamos assim, que a Galp tem, perdeu imenso valor, 6%. É natural a Galp acompanhar. Oxy, todas elas fizeram o mesmo, né? Umas mais que outras, mas todas elas fizeram o mesmo. Veio aqui até à zona de defesa esta. Mas
vão haver bounces, eu estou-vos a dizer o mesmo e estou a repetir. Vão haver bounces. O fecho é feio demais para dizermos vai haver bounce aqui. É possível haver nos 9,64, ou seja, é possível que deixemos um bocadinho mais amanhã, depende muito de como apanharmos o petróleo. A realidade é esta: novas entradas só aqui em cima. Novas entradas hoje só aqui em cima. Porquê que eu digo só aqui em cima? Porque ainda não temos aqui estrutura nenhuma. A única estrutura que nós temos é esta, aqui e aqui. E esta é a parte que nos interessa. É se neste momento temos uma resistência nos 10,35, estamos muito longe de lá, e temos uma zona de suporte aqui, o risco de recompensa para entrar é bastante elevado e favorável. Estamos oversold, é um facto. Aquilo que nós vamos começar a andar à procura é de sinais. Este sinal é extremamente bullish, mas depois ficamos à espera do quê? Ficamos à espera da correção para ver se realmente existe uma zona para nós entrarmos. E depois entramos aqui e ganhamos isto tudo. Por norma é isto que acontece. Não vale a pena nós andarmos a dizer, não vale a pena. Vocês querem investimentos seguros ou querem arriscar e apanhar estes swings? E para isso tem que fazer gestão diária. De resto, para já, a queda é forte demais. À partida, o preço irá trazer-nos para valores mais baixos. A uma hora tínhamos aqui esta divergência, não é? Preço a cair, RSI a subir, subiu, criou depois a divergência novamente do RSI a subir e o preço a descer, e simplesmente fez um flush. Foi daquelas que foi mais chata, porque fez o gap down e veio até aqui, perdeu o pivô, fez uma pausa, veio até o suporte, fez uma pausa e começou simplesmente a cair. Está oversold. Vocês olham para a zona de oversold e diz-vos que vamos ter bounce. Esse bounce poderá ser até aos 10,05, ou seja, se amanhã abrir com um gap down é fácil, é só esperar. É só esperar. Mas até aqui são 3,45, talvez um bocadinho abaixo, 2,5%. De resto, é um ativo que está difícil neste momento de vos dizer que, ok, a queda acabou. Porquê? A reação ao Golden Pocket foi interessante, perdeu, nem sequer quase fez uma paragem nos 78%, e estamos quase num retracement, que se eu incluir isto aqui, estamos quase a chegar ao retracement a 100%. Portanto, cuidado. E porquê é que eu digo cuidado? Porque estes retracements, se falhar os 100%, vêm por norma em direção aos 123. A nós, ela continua bullish a fazer a sua subida, mas cada vez mais volátil, o mercado também não ajuda. Para já, nada a apontar aquilo que temos dito. É extremamente complexa de dizermos vamos ganhar dinheiro hoje. Ela sobe num dia, cai no outro, sobe no dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro. Enfim, fechos acima dos 4,32 é bullish, traz-nos para aqui, começando a perder os pivôs, principalmente esta zona aqui, principalmente os 4,12. Nós temos que depois começar a olhar para os 4,02. CTTs teve uma queda brutal e a apresentação dos resultados não foi hoje, é amanhã. Não sei se alguém está a tentar antecipar os resultados. Porquê? Porque os CTTs têm um banco, mas o banco não representa assim tanto nos CTTs. Aquilo que a maior fonte de receitas, ou onde existe maior estrutura, é na parte dos correios, não é? Por isso é que os bancos estão na parte dos correios. Sinceramente, acompanhou aquilo que a banca fez, perdeu a zona dos pivôs, veio aqui para baixo, onde temos aqui algum suporte. É natural que amanhã venha um bocadinho abaixo. Não sei se os resultados vai ser antes ou após a abertura do mercado. Se for após
o fecho do mercado, à partida vem aqui e depois estabiliza, ou fica-se mesmo por esta zona e estabiliza. Amanhã vamos ver uma estabilização que pode ser uma inside bar aqui até à moving average, ou pode ser, isto serve para todas, ou pode ser vir um bocadinho abaixo, fazer aqui assim tipo uma doji, né? De resto não há muito mais. Jerónimo Martins está a ficar bullish. Porquê? Num dia em que tudo caiu, ela trouxe capital, trouxe volume e voltou para a zona de resistência. Está a ficar bullish, mas depois olhamos e dizemos assim: se está a ficar bullish, porque é que perdeu o mínimo de ontem? As coisas estão tão voláteis, estão tão difíceis que é isto que nós temos que lidar. Por isso é que eu digo, bulls só acima dos 20,50. Enquanto ela não romper esta zona, e depois tem esta aqui nos 20,80, ela não está extremamente bullish. Aquilo que estamos a fazer é mínimos mais elevados, mas extremamente volátil. Portanto, atentos a esta zona. É a maior dificuldade neste momento, né? Aqui os 20,50. Começando a romper, começamos a olhar para cima. De resto, estamos na parte inferior deste canal descendente, ascendente, aliás, que já vem desde setembro do ano passado, minto, de há 2 anos. Os targets é sempre olhar para aqui, né? Mas antes disso vai ter que parar aqui, portanto vamos ver. Para já estamos nesta parte inferior. A Sonai caiu, mas não caiu assim tanto. 1% não é assim tão relevante quanto isso. Aquilo que é relevante é que voltamos a fazer um novo mínimo. Isso é relevante. Fica em aberto o fecho da gap, fica, mas tal e qual como metas e afins, também tinha uma gap abaixo e não veio fechar. Portanto, para já está numa zona de suporte. É isto que vocês têm que estar atentos. A grande dificuldade neste momento é que ela fura sempre o suporte e depois volta. Fura sempre o suporte e depois volta. E vai haver um dia que ela fura o suporte e não volta. Essa é a dificuldade. Para os bulls, aquilo que eu vos posso dizer é: estamos na parte superior da metade da Bollinger Band. Temos aqui a linha à cor de laranja, que é a Moving Average simples, a 20 períodos. Eu não estaria tão otimista quanto isso, mas a realidade é esta: tendência de subida. E isso tem que trazer otimismo. Para já estamos a fazer suporte, vejam esta zona, é uma zona de suporte, é uma zona complexa, 1,03 a 1,06, não temos muito mais de informação. De resto, a estrutura a curto prazo é completamente bearish. Há 3 dias, né, que estamos a fazer mínimos mais baixos e máximos mais baixos, portanto, cuidado com isso. De resto, ela está neutra. De certa forma está neutra. Altri acabou por subir, mas não ultrapassou a parte importante, como é óbvio. Já rompemos os 4,71, é um facto, que é positivo. Tínhamos este movimento extremamente bullish e depois veio por aqui abaixo. Para já aquilo que eu diria é: se eu colocar, e não se esqueçam, este tipo de técnica de usar as Fibonacci é tão falível como usar suportes e resistências, mas veio até à zona dos 78% e agora está a tentar voltar para cima. Está a tentar voltar para cima. Onde é que parou? Parou basicamente também nos 78. Não foi no Golden Pocket, foi nos 78. Portanto, se amanhã ela começar a cair, ela fica bearish completamente e vem com força furar esta zona de suporte, potencialmente. Se ela continuar e começar a romper estas zonas, ela está bullish sem dúvida. No curto prazo temos uma boa zona, já agora estender isto, temos uma boa zona de suporte nos 4,51 e temos aqui esta zona que já rompemos 2 vezes consecutivas e agora queremos começar a estabilizar aqui em cima. A Navigator fez exatamente o oposto. Em vez de se manter aqui em cima, voltou já para a base. Ou seja, este nosso retângulo, ele continua ativo, mas ou faz bounce amanhã e nós não queremos gap ups à doida, nós queremos uma abertura mais ou menos ao preço de hoje e um movimento vir para cima e continuamos aqui nesta zona neutra, no limite vir aqui para esta área dos 3,40. De resto, vejam, eu volto a dizer aquilo que já tinha dito antes:
3,42 vai ser uma zona, até aos 3,50 vai ser uma zona de resistência. O potencial que tem é o mesmo que a Altri. A grande questão é que a Altri, até à zona de resistência mais forte, está um bocadinho mais distante. É só isso. Ou seja, tem um potencial de ganho superior. De resto, elas estão muito parecidas. Com uma zona bem mais definida para suporte na Altri. De resto, a Navigator está exatamente igual. Quanto à Motengil, continua em queda, continua a vir em direção potencialmente aqui. Este era uns máximos que nós queríamos ultrapassar, até posso meter isto aqui a roxo. Eram os máximos que nós queríamos ultrapassar. À partida é a zona de suporte. Agora a Moving Average está cá em baixo. Para já, nós não vamos estar crentes que ela vai fazer este movimento que fez, portanto vamos deixá-la estabilizar. Quem aproveitou esta subida, parabéns. Quem segurou estas quedas aprendeu uma lição que lhes custou bastante dinheiro. A lição é, quando ela começar a estabilizar e começar a furar pivôs, saltem fora e poupam alguns por cento. A REN voltou para a zona, né? Agora está a fazer a zona aqui em baixo, mas continua nesta zona, não sai daqui. Nem bullish, nem bearish. A tendência continua a ser de queda, né? Mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos, mas ela não tem grande amplitude. Quanto aos Estados Unidos, eu creio que neste momento as coisas estão a começar a melhorar um pouco em termos de movimento de bounce. Porque é que eu digo isso? Porque aquilo que eu acompanho, aquilo que partilhei hoje no Discord foi esta zona em que nós estaríamos por aqui assim algures. Honestamente não sei onde, mas por aqui assim algures. E aquilo que eu disse é, enquanto não romper este máximo, isto foi a abertura, fez este máximo, veio por aí abaixo, fez um novo mínimo. Enquanto não romper, nós não vamos ficar bullish. Não dá para ficar bullish. Nem sequer tentou romper, veio por aí abaixo. Mas rompeu este mínimo, ficaram bearish. Ficaram. E o que é que aconteceu? Ela simplesmente inverteu. Por isso é que eu digo, não é ciência exata, não é. Mas o facto é que até aqui, vejam, daqui até aqui, e não se esqueça, são movimentos a 5 minutos, não é expectável que sejam elevados. É 0,15. Vocês saem, ela voltou, ok, abdiquei de 1%, mas protegi-me. Eu voltei a entrar exatamente no mesmo sítio. E depois compenso aqui com este ganho. É assim que o trader faz no dia a dia, numa time frame mais pequena. O longo faz exatamente a mesma coisa, só muda a time frame, mas é exatamente a mesma ciência. Para já, estamos a fazer a tal sequência de mínimos mais elevados e os máximos também mais elevados. Por isso a tendência a curto prazo é bullish, mas enquanto não romper esta zona, não há grande posicionamento. Porquê? Vamos olhar Meta. Meta não tem estado a fazer nada hoje, está a fazer uma pausa. Ontem teve uma subida espetacular, hoje está a fazer uma pausa. Essa pausa ela sobe, é vendida, ela cai, é comprada, é uma pausa. Moving Average está-se a aproximar. Para já, ela continua bullish. A AMD, exatamente a mesma história. Sempre que vem para esta zona, pressão de venda. Volta para aqui, pressão de compra. Nvidia, de certa forma é a mesma coisa, com uma diferença. A Nvidia está aqui bem mais, já teve aqui 2 ponto qualquer coisa, mas vejam, a parte mais fácil de fazer um preço cair é na zona onde começa a gap. E o que aconteceu? Não, ela vem aqui abaixo, é logo oportunidade, comprem, e tem subido nesta horinha, subiu 1,5%. Mas está na zona de resistência, para já não vamos ficar bullish, a realidade é esta. No entanto, a estrutura em si, ela não é bearish. A estrutura não é bearish. Literalmente, temos muitas gaps, esta praticamente já está fechada. Esta também está fechada, só para aliviar isto e não ficar assim um desenho tão pesado. A grande questão é esta: para onde é que estes setores nos querem levar? Existe a movimentação de capital das small caps para aqui, sem dúvida, mas para onde é que estas nos querem levar? Eu estou confiante que as tecnológicas vão subir.
Geri duas, correu mal, no sentido que elas depois subiram bastante, né? Eu geri aqui, 83, mais coisa menos coisa. Segunda-feira veio até aqui abaixo, não quis voltar a entrar e depois não apanhei esta subida. Mas hoje é um dia neutro na maior parte das cotadas. Mesmo que esta vela fosse vermelha, fosse aqui dentro, é a mesma coisa. É um dia neutro. Cotadas que não estão a ser assim tão neutras quanto isso. Ahm, a Tesla está a fazer o mesmo movimento que a Nvidia, apesar de estar aqui a ir muito mais, ou que a AMD, tocou um bocadinho da gap e voltou para cima, mas aquilo que não está a dar grande segurança são as small caps. A Rivian chegou a estar positiva hoje, voltou a ficar negativa. Eu continuo a achar que se ela não inverter rapidamente esta tendência para vir para aqui, a Lucid está a fazer praticamente o mesmo, com uma diferença. Vejam onde é que está o suporte da Lucid. Significa o quê? Se for para arriscar entradas, aqui tem alguma coisa de errado? Sinceramente, não. É uma zona de suporte. Desta zona de suporte até aqui são 10%. Existe sempre dinheiro a ganhar, tem que ser gerido. Essa é a grande questão. Quanto ao Scape, é a mesma coisa, está a fazer na zona de suporte, está a fazer suporte. Sophie, não se esqueçam, tem um banco, apesar de ser uma tecnológica, ela tem um banco. Ela tem caído menos que os bancos, sem dúvida, mas hoje não está a fazer nada. E a Firm, que é dos setor dos empréstimos, tecnológico setor dos empréstimos, está mais próxima da Gap do que de vir cá para cima. E notem, estas quedas todas, só existe aqui uma gapzinha. Só isso, mais nada. E quem olha para as gaps só olha para esta zona, não olha para aqui, olha para aqui. Portanto, temos que deixá-las estabilizar. Estas são daquelas que fazem movimentos fortíssimos de subida, mas se o mercado for para cair, também são daquelas que fazem movimentos fortíssimos de queda. Palantir chegou a estar positiva hoje, está a fazer pausa depois deste movimento fortíssimo. Vamos deixá-la estabilizar. Quando ela começar a romper esta zona, ela vem para aqui. Rompendo esta zona, ela vem para aqui. Mas para isso tem que dar o sinal. Para já não deu. Eu acrescentei aqui a Shopify. Porque é que eu acrescentei a Shopify? Tal qual como todas as outras, foi daquelas que subiu ontem 4%. Mas começamos a ficar aqui com este range, né, dos 39,94. Esta zona que vem daqui, desta resistência, é onde ela está. Se começar a ficar bullish, 44, 46, e depois começamos a olhar para estas gaps. Tem aqui Shopify, basicamente não é uma plataforma, mas eles fornecem tecnologias para o shopping online. Não se esqueçam, se o retalho está a vender menos, as pessoas poderão começar a comprar online porque existe mais concorrência, mas a realidade é que os earnings vão continuar a reduzir-se. Não é isso que está em causa, mas é uma daquelas cotadas que poderá ter uma zona de potencial subida bastante elevada. Se o mercado ficar bullish, de resto, nós podemos atirar a moeda ao ar e tentar adivinhar. Google, positiva, novamente, vem para onde? Resistência. Basicamente é isso. Os próximos 2 dias vão ser extremamente importantes, sem dúvida, para esta estrutura. Esta estrutura fica extremamente bearish quando viemos aqui para os 88. Fica extremamente bullish quando começamos a romper principalmente os 98, que é esta resistência que está aqui, e começamos a vir aqui para cima. Microsoft a mesma coisa. Microsoft ontem rompeu, hoje fez um ligeiro gap down e simplesmente foi. Foi até onde? Até onde a deixam ir. O mais certo é que se o mercado mantiver agora esta toada de ok, vamos ficar bullish, ela vem aqui para cima, rompemos literalmente a zona dos 260, ou seja, é bullish, mas se o mercado começar a cair, é um fake out e ela vem para baixo. A Amazon também está nesta zona, tem muitas tecnológicas sólidas que estão em zonas de, se começar a romper a estrutura, né, esta estrutura mais bearish, tal head and shoulders fictício ou não, mas começar a romper os 158, os 176, é sem dúvida o target seguinte. Enquanto não romper aqui estas zonas, não vale a pena.
eu digo não vale a pena porque vocês podem ficar presos e ficar presos de uma forma que depois, né, podem apanhar os trambolhões. De resto, financeiras, Wells Fargo, 4%, mas está quieta. Bank of America está a cair 2%, está a recuperar ligeiramente. A Baba ontem estava a fazer aqui uma boa zona, sem dúvida, rompeu o nosso canal, rompeu, podemos dizer rompeu, mas está a respeitar esta zona. Não é isso que está em causa. Aquilo que eu vos digo é, para já não está bullish, não é? Mesmo acontece com a JD, mesmo acontece com a Pinduoduo, de certa forma a estrutura da Pinduoduo é bullish, não é? Podemos arrastar isto para aqui e vemos que o suporte vem até aos 72. As petrolíferas, vamos ver o que é que vai sair daqui, honestamente, vamos ver. A história dos dividendos gordos poderá estar a acabar em breve, mas a realidade é esta. Agora toda a gente vai ter que concordar com a gestão quando dizia assim, eu não vou investir a abrir novos poços para extração de petróleo. Porquê? Porque agora a procura vai reduzir, ainda bem que não fizeram, não é? Olha, se eles tivessem seguido aquilo que os políticos ou que os governos, principalmente os Estados Unidos, que é o que tem mais visibilidade, andava a dizer que era as petrolíferas, em vez de andarem a dar dividendos, têm que usar as licenças de extração de petróleo que nós lhes vendemos. Têm muitas licenças, as que as usem. Imaginem se eles tivessem investido nisso. O barraco que seria agora. Portanto, parabéns à gestão, parabéns à resiliência de não fazer aquilo que lhes dizem. Agora, a grande questão é esta: os dividendos gordos vão começar a reduzir porque a vaca leiteira está a valer menos hoje, ok? Isto é hoje, acompanhem o movimento do petróleo. Para já, iremos ficar nesta zona até aos 73, nada mais. Bons negócios a todos. E tenham um pouco de paciência. Eu sei que é complicado nestes dias, principalmente quando temos uma ação que cai 10%. Aquilo que eu vos posso dizer é, na minha experiência, aquilo que cai 10% num dia tem uma probabilidade elevada de continuar a cair nos próximos dias. Bounces vão haver, não fiquem à espera que esses bounces vão levar a máximos de sempre. Antes disso, acompanhamos a estrutura e depois logo vemos. Bons negócios a todos e até amanhã.